Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, nossa aula de matemática. Ainda estamos falando de multiplicação, que é nosso assunto da terceira unidade. E falamos sobre as ideias da multiplicação, falamos sobre as multiplicações de 1 até 10, né? E hoje eu trago para vocês multiplicação sem reagrupamento, que é como se fosse uma multiplicação sem reserva. Uma multiplicação simples. Bora lá. Para resolver, primeiro escrevemos o multiplicando, que no exemplo dado vai ser 12, no quadro valor de lugar, que é aquele quadro que mostra unidade, dezena, centena ou então unidade de milhar. Depois, escrevemos o multiplicador, que no exemplo será o 2, abaixo do multiplicando. Começamos a multiplicar o multiplicador pelo multiplicando da ordem da unidade e escrevemos o resultado. Então, a gente começa a resolver pela unidade, coloca o resultado abaixo e depois a gente multiplica o multiplicador pelo multiplicando na ordem das dezenas e escrevemos o resultado. Bora ver na prática como é que fica isso. No exemplo aí, César comprou uma caixa de 12 canetinhas coloridas. Rebeca comprou 2 caixas iguais. Quantas canetinhas Rebeca comprou? César comprou uma caixa com 12 unidades. Aí a gente começa a escrever o 12 no quadro valor de lugar. Fica 2 unidades e uma dezena. E escreve o multiplicador, que no caso será o 2, logo abaixo da unidade. Coloca o sinal de vezes e resolve. Esse 2 aí, ele vai multiplicar o 2 da unidade e o 1 da dezena. Vai ficar 2 vezes 2, aí coloca o resultado embaixo, 4. 2 vezes 1, 2. Então, a resposta é: Rebeca comprou 24 canetinhas. No outro exemplo, tem assim: Cláudia percorre uma distância de 120 quilômetros todos os dias para ir trabalhar. Em 4 dias, quantos quilômetros terá percorrido? No outro exemplo, a gente só estava trabalhando com dezena e unidade. Nesse, o quadro valor de lugar, o QVL, ele vem com centena, dezena e unidade. Porque estamos falando de um número com uma centena, 120. Então, a gente coloca cada um desse algarismo no lugar correspondente no QVL, que vai ficar 0 unidade, 2 dezenas e uma centena. E vai multiplicar pelos dias em que Cláudia percorre essa distância. Ela percorre durante 4 dias. E esse 4 vai multiplicar cada um desses algarismos que está aí no quadro valor de lugar. 4 vezes 0 vai ser 0. 4 vezes o número 2, 8. 4 vezes o número 1, 4. Então, Cláudia terá percorrido 480 quilômetros, certo? Fazemos o processo da mesma forma que a gente fez lá no outro exemplo, onde Rebeca comprava as canetinhas. Multiplicamos cada número das ordens pelo multiplicador, que representa a quantidade de agrupamentos ou parcelas formadas, e escrevemos os resultados em suas respectivas ordens. Ou seja, a gente vai multiplicar, vai pegar o multiplicador e multiplicar por cada um dos números na ordem que ele aparece. Primeiro a gente vai resolver a unidade, depois a dezena, depois a centena. E o resultado coloca logo abaixo. A multiplicação da unidade fica logo abaixo, na mesma linha das unidades. A multiplicação da dezena vai ficar na mesma linha das dezenas. E assim, a multiplicação da centena na mesma linha da centena.
certo? Para exercitar o assunto, eu vou deixar para vocês as atividades do livro nas páginas 113 e 114. Ainda, para exercitar um pouco mais, vou deixar uma atividade para vocês no caderno de matemática. Tá aí o cabeçalho, porque eu acredito que muita gente já esqueceu como é que se faz. Escola Maria do Carmo. Aí colocar a data, o nome de vocês, o meu nome e a atividade de quarentena. Muito simples, 2 problemas só. Letra A e B. O que é que eu quero de vocês? Vocês vão copiar tudo isso no caderno, deixando os espaços para a resposta. Por quê? Eu quero que vocês coloquem o cálculo e a resposta da pergunta. No primeiro problema diz assim: uma semana tem 7 dias. Quantos dias há em 3 semanas? Vocês vão fazer o cálculo e depois vão colocar a resposta. Em 3 semanas há tantos dias, certo? Na letra B, a mesma coisa. Juliana tem 5 caixas de bombons. Em cada caixa há 9 bombons. Quantos bombons Juliana tem? A mesma coisa. Vocês vão multiplicar o 9 vezes 5. Então, o 5, né? 5 caixas de bombons por 9 bombons dentro de cada caixa. E depois vão colocar. Quantos bombons Juliana tem? Juliana tem tantos bombons. Eu quero o cálculo e quero a resposta. Terminando de resolver, faz uma foto do caderno e manda para mim. Certo? Cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula. Revejam o vídeo. Leiam o assunto no livro para tirar alguma dúvida. Caso persista a dúvida, me pergunta no privado que eu estou por aqui. Cheiro para vocês. Até amanhã.